E aí, tudo bem? Meu nome é Miguel, você está no canal Visão de Jogo e hoje acho que dá para perceber que eu estou num cenário novo, né? Algumas mudanças aí, mudança de cômodo também. Aquilo lá eu fazia completamente improvisado, agora eu acho que ficou um pouco mais interessante o cenário do vídeo. A minha intenção é melhorar cada vez mais e espero que esteja bem confortável, bem aceitável, agradável esse novo cenário, tá bom? Antes de começar o vídeo falando sobre a Copa do Mundo, eu gostaria também de falar que você, da região de Nova Friburgo, e que costuma assistir rádio, aliás, assistir não, né, ouvir rádio, eu passei a fazer participações na Rádio Caledônia, um programa chamado Alô Minha Cidade, do Fernando Bonan, do Gustavo Sinder, enfim, importantes pessoas aqui de jornalismo aqui da minha cidade de Nova Friburgo. E se você puder, entre 2h30 às 4, fazer uma visita ao programa. Ele é de segunda a sexta, no caso na segunda e na terça eu não vou poder, mas na quarta eu estarei lá. Aí sim, se você quiser, você pode mandar um alô lá na transmissão, tá bom? Transmissão ao vivo, fala sobre futebol, né? Muito sobre Copa do Mundo, mas também tem sobre jornalismo, enfim. É isso aí, se você quiser acompanhar lá, estarei lá na quarta e, claro, não precisa também só assistir no dia que eu estiver lá, né? Agora sim, dados os recados, vamos para a Copa do Mundo. Finalmente ela chegou, né, meus amigos? Finalmente. Acho que tava todo mundo contando os dias para isso. Absolutamente. Tô girando aqui porque agora eu tô na cadeira, né? Acho que tava todo mundo contando os dias para chegar, finalmente, a tão aguardada Copa do Mundo. E começou uma loucura, né? Porque o Wilton Pereira Sampaio foi basicamente o craque do jogo. Deu 3 cartões vermelhos, se não me engano, numa estreia de Copa do Mundo, né? No primeiro jogo, acho que nunca tinha sido algum jogador expulso, se eu não me engano, 3. Então, nem se fala. Mas, assim, é interessante, né, cara? É interessante parar pra ver isso, porque, de fato, a atuação do Wilton foi muito boa, né? De vez em quando não, perdão. De repente você pode até questionar o terceiro cartão que ele deu, né, para o jogador do México. Mas assim, acho que é até aberto para discussão, mas também não acho que seja nenhum absurdo dar o cartão vermelho naquele lance. E é incrível, né? Porque de tanto que a gente reclama de Ramon Abate-Abel, de Wilton Pereira, no Brasil, acaba que eles apitam lá fora, né, sob comando da FIFA ao invés da CBF, e vão muito bem, né? Ou pelo menos uma arbitragem bem aceitável, né, diferentemente do que acontece frequentemente no Brasil. É curioso isso, cara, é uma coisa que a gente tem que pegar e pensar, tá? Por que esses caras são tão criticados e realmente fazem uma arbitragem muito pobre no Brasil e quando chegam lá fora parece que melhoram tanto, né? Enfim, nessa primeira rodada, aliás, nesse primeiro jogo também teve o primeiro gol do Raul Jiménez, né, cara? O mexicano, camisa 9, principal referência do México, maior artilheiro do México. No entanto, que nunca tinha feito um gol em Copa do Mundo, você acredita nisso? Pois é. Nosso querido Raul Jiménez, que jogou tantos anos na Premier League, né, por Fulham, por Wolverhampton, nunca tinha feito um golzinho sequer na Copa do Mundo. Tá? Foi até legal, né, ver a emoção que ele teve depois de marcar o gol, né? Porque, assim, é o primeiro depois de, sei lá, algumas Copas do Mundo em que ele estava atuando, mas não conseguiu marcar, mesmo sendo o camisa 9. E falando também não dessa primeira partida, mas da Copa do Mundo como um todo, é um pouco triste, né, cara, que a Copa do Mundo seja nos Estados Unidos. Porque a impressão que dá é que a FIFA está muito submissa aos Estados Unidos nesse momento. É triste ver que um árbitro seja deportado da Copa, né? Imagina, o sonho do cara era apitar uma Copa do Mundo, ele foi escalado, tá viajando e simplesmente é impedido de exercer a sua profissão no maior palco do mundo. É triste, né?
a questão do Irã também. Enfim, a Copa é para ser de todos, né? É para ser uma união entre todas as nações, é o que a FIFA sempre prega quando tem Copa do Mundo. Mas liberal é para todos, todos quem? Né? É o que é a informação, né? Informação não. É a questão que fica desse início de torneio e tudo que o rodeia, tanto dentro quanto fora de campo. Bom, voltando para dentro do campo, a gente também viu Coreia do Sul e República Tcheca, esse sim só para os corajosos, valentes heróis da resistência, que assistem a um jogo entre Coreia do Sul e República Tcheca às 11 horas começando às 11 horas da noite e terminando 1 da manhã. E eu acho que quem resistiu ao primeiro tempo, que foi bem chatinho, e assistiu o segundo, foi enormemente recompensado, não é mesmo? Porque foi um bom segundo tempo, uma virada muito valente da Coreia do Sul. A República Tcheca, que inclusive teve um gol anulado, né? Enquanto ainda estava o jogo empatado, corretamente anulado, obviamente, né? O uso muito bom da tecnologia do impedimento semiautomático, que inclusive está de cara nova, né? Eu não sei se todo mundo reparou, mas anteriormente os jogadores eram como meio que um manequim, assim, né? Uma figura genérica. E hoje em dia, e nessa Copa eles passaram a ser escaneados. E agora, quando aparece a animaçãozinha 3D do impedimento semiautomático, a gente pode ver qual exatamente foi o jogador que ou estava à frente ou não estava. É muito interessante isso, né, cara? Aliás, muita coisa mudou nessa Copa do Mundo, né? Uma coisa que eu gostei muito, que acho que inclusive deu pra ver bem nesse jogo entre Coreia do Sul e República Tcheca, foi justamente algumas das novas regras que a FIFA resolveu impor nesse Mundial. As regras, digamos, contra a cera, né? Contra os times quererem segurar a bola, aliás, segurar a bola não, né? Segurar o jogo, com atitudes, digamos, antidesportivas, né? De repente demorar para cobrar um tiro de meta, um lateral, e foi aí que a FIFA atacou e atacou forte nessa Copa do Mundo, né? Os tiros de meta e laterais passaram a ter um tempo de 5 segundos, né? Se eles não forem cobrados dentro desses 5 segundos, o lateral é revertido e o tiro de meta passa a ser um escanteio para o adversário, mais ou menos inspirado na regra dos 8 segundos para o goleiro repor a bola depois que ele pega, né? Que aí o árbitro fica contando ali, 1, 2, 3, enfim. Eu acho muito bom, tá? Eu acho muito bom. Quanto mais essas regras forem adicionadas ao futebol, acho que melhor o jogo vai ficar, tá? Quanto menos parado ele for, melhor ele ficará. Falando em parada, agora a gente tem também pausa para hidratação, mas não só isso, a gente tem propagandas nas pausas para hidratação, né? Eu vi um artigo dizendo que agora a FIFA permitiu, né, que de fato as emissoras tivessem esse momento ou para fazer a propaganda dela mesma ou passar alguma propaganda, enfim, da empresa, da rede que está patrocinando, né? Se for caso de aposta, enfim, não importa. Como se fosse um pequeno intervalo do jogo, digamos assim, né? Falando em intervalo, vocês estão animados para o show do intervalo que vai ter na final da Copa do Mundo? Pois é, eu também tô. O grande problema é que a gente não sabe. Desculpa estar puxando um assunto atrás do outro, porque eu quero fazer um resumo assim do início da Copa e de tudo que já foi dito sobre ela nesse vídeo, tá? Não é uma análise de algum jogo específico, inclusive pode demorar, mas eu vou fazer uma análise da nossa seleção brasileira no jogo contra o Marrocos, tá? Pode demorar porque o fim de semana vai ser meio corrido, mas te garanto que eu farei, nem que seja na sexta-feira, no próximo jogo do Brasil, tá bom? Mas enfim, voltando ao que eu vinha dizendo, é que o show do intervalo dificilmente vai levar somente 15 minutos, né? Até porque tem que montar palco, tem que
né, fazer toda a produção, tem que aparecer o pessoal lá dançando, e duvido muito que isso vai ser feito, sei lá, 10 minutos, né? Então, o que se espera é que tenha um intervalo relativamente maior do que a gente está acostumado. Uns 20 minutos, 25. Pois é, vamos ver como é que vai ser o andamento da final com mais de 20 minutos de repente parado, né? Porque nos Estados Unidos eles já não tem muito essa decência, assim, com o horário de não, o jogo começa 4 horas, tem que começar 4 horas. A própria estreia, o primeiro jogo do Mundial começou, se não me engano, 5 minutos atrasado. Por causa das novas coisas que a FIFA quer fazer, né? De ter todos os jogadores do meio campo, enfim. Toda essa questão também relacionada com os Estados Unidos. Mas vamos parar de falar um pouco sobre os Estados Unidos, vamos falar um pouco sobre o México. México, cara, olha, sinceramente, eu ficaria muito feliz se a sede do Mundial simplesmente, somente, melhor dizendo, fosse o México. Porque lá você vê que de fato tem aficionados por futebol, sabe? Pessoas que gostam de futebol, que apoiam, que gritam, assim, a festa que os mexicanos fizeram na estreia, na primeira partida do Mundial foi, assim, sensacional. Eu achei maneiríssimo, sabe? Eles vaiando o time da África do Sul, cara, assim, bizarro, o estádio inteiro vaiando, tamanha o poder, a quantidade de gente que tinha lá. E foi muito lindo. Agora eu tô gravando esse vídeo, são 8h50, 10 para as 9 da noite, na sexta-feira, dia 12 de junho. Vamos ver como é que vai ser a estreia dos Estados Unidos, né? A do Canadá a gente viu, né? A seleção foi muito valente, mas ainda assim não conseguiu desempatar o jogo. Agora, eu tô curioso para ver o que os americanos vão falar do soccer, né? Se vão torcer tanto quando torcem para as demais modalidades, né? Os demais esportes que eles gostam. Basquete, futebol americano, por aí vai. Enfim, eu tô bem curioso para isso mesmo, para ver se eles vão fazer a mesma festa que o México. E, assim, é meio triste, porque cada vez mais parece que a FIFA não se importa muito em fazer, de repente, a Copa num lugar em que o pessoal realmente respire futebol, né, cara? Tudo bem que a próxima Copa acho que vai ser bem interessante, porque ela vai ser Portugal, Marrocos e Espanha, ainda vai ter Argentina, Uruguai e Paraguai, por causa que é o centenário, porque é o centenário, enfim. Vai ser uma doideira a próxima Copa, tá? Mas, por exemplo, de 2034 vai ser na Arábia Saudita, 2022 foi no Catar. Então, eu acho meio lamentável que a FIFA não preze tanto por isso, tá? Eu acho muito interessante que um país realmente relacionado ao futebol possa sediar o torneio, e não é o caso dos Estados Unidos, né? A gente vê nas entrevistas, assim, de vez em quando, que o pessoal posta que tem gente que primeiro que nem sabe que a Copa vai rolar, ou fala que não liga e que não vai assistir, enfim. Não é culpa deles não gostarem de futebol, né? Mas eu acho que seria bem interessante sediar um país de alguém que realmente gostasse. É isso. Enfim, 13 minutos de vídeo. Cara, acho que tá bem aceitável, tá? Acho que eu já consegui falar tudo o que eu queria. Esse vídeo foi, acho que como deu pra ver, completamente sem roteiro. Eu falei simplesmente do que tava na minha cabeça. Gostaria de ter feito esse vídeo na abertura da Copa, mas, bom, não deu. Então cá estou, na sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. Parabéns pra você, se você é apaixonado por outro alguém, e se você é apaixonado pela Copa, cá estamos. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você puder assistir a alguma transmissão da Rádio Caledônia FM, alguma transmissão não, né? De preferência o programa que eu participo, Alô Minha Cidade, 2h30 às 4h. Se você puder dar essa moral, eu ficaria muito agradecido. Então é isso. Acho que se você ficou até aqui, você gostou. Se você gostou, considere dar o like, se inscrever no canal, de repente hypar esse vídeo para chegar para mais pessoas. Gostaria muito
do seu apoio, tá bom? Então é isso. Tchau.